mais uma aula bacaninha para você. Só que hoje eu queria fazer algo diferente. Hoje a aula não vai ser de um assunto específico. Hoje eu vou falar exatamente de uma competência do Enem. E essa competência nada mais é do que a competência H21, que é resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. E essa competência está ligada à habilidade relacionada à competência 5 da tua prova. Para falar dessa competência, eu preciso iniciar com você com uma questão. E nessa questão bem simples para a gente poder trabalhar. Vem comigo, ó, acompanha. Enem 2011. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Ou seja, cada quilo que eu comprar, eu vou pagar R$ 1,75. R$ 1,75. E ele continua dizendo, dos gráficos a seguir, o que representa o preço M pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto é... E ele me dá vários gráficos, diversos gráficos. Está aqui, ó. Para resolver essa questão, é uma questão simples. Para resolver essa questão, ela é uma questão simples. Só que eu preciso que você entenda, que você localize aí algumas ideias que eu vou te repassar. Bora lá. Primeiro, eu quero que você pense que preço é M reais e peso é N quilogramas. Tá legal? E a gente continua trabalhando com a ideia do gráfico. N e M. Aí, olha só. Se eu comprar 1 quilograma, eu vou pagar quanto? R$ 1,75. Se eu comprar 2 quilogramas, eu vou pagar quanto? R$ 3,50. Ou seja, eu vou pagar os 75 mais os 75, que vai dar exatamente quanto? R$ 3,50. Se eu comprar 3 quilogramas, eu vou pagar quanto? R$ 5,25. Se eu comprar 4 quilogramas, eu vou pagar quanto? R$ 7,00. E assim sucessivamente. Se eu for traçar o gráfico dessa questão aqui, eu quero que você observe aqui que vai ser uma reta saindo da origem e ela indo até o mais infinito. Então observa que lá nas alternativas, o único gráfico que está parecido com esse que a gente acabou de montar, ele vai estar exatamente na letra E. Letra E, beleza? Só que o que eu quero te mostrar aqui começa a partir de agora. Questão fácil, mas eu quero que você entenda essa habilidade 5. Olha para cá. Olha para uma coisa. Dica de prova. 1,75. Depois, 3,50. Depois, 5,25. Depois, 7. Você consegue enxergar que para eu sair do 1,75 chegar no 3,50, eu precisei somar um valor? Somei exatamente quanto? 1,75. Para eu sair do 1,75 e chegar no 5,25, eu precisei somar quanto? 1,75. Para eu sair do 5,25 e chegar no 7, eu precisei somar quanto? 1,75. Você observa? Você observa que isso daí tem cara de um outro assunto que você aprendeu? Progressão aritmética. Lembra? Se é progressão aritmética, esse primeiro cara nós chamávamos de quê? A1. Esse segundo cara nós chamávamos de quê? A2. Esse terceiro eu chamo de quê? A3. E o próximo eu vou chamar de quê? A4. Até eu chegar num cara que eu desconheço, que a gente chama de AN. Tranquilo? Lembrando que isso daqui é uma progressão aritmética. E lembrando que esse valor que vai crescendo a cada termo, você chamava de quê? Razão. Razão, e era dado pela letra R. Tranquilo? Observa aqui aonde eu estou chegando. São formas diferentes de modelar, ou seja, diferentes modelagens para um mesmo problema. O problema inicialmente era de uma função do primeiro grau, e agora nós acabamos de modelar algebricamente por meio de uma progressão aritmética. E eu quero desmistificar isso para você. PA tem o mesmo comportamento da progressão aritmética. Basta que eu saiba adaptar, basta que eu saiba modelar. É você que vai comandar a sua prova. É você que vai fazer uma prova de 45 questões e vai definir. Poxa, essa questão eu posso fazer por PA? Essa questão eu posso fazer por função? O que eu posso vir a utilizar para modelar essa questão? Modelar algebricamente. Entenda isso. É você que vai fazer isso na sua prova. Mas para isso, eu preciso mostrar para você esses caminhos. Eu preciso te indicar situações diferentes
para que você chegue na prova com um pensamento diferente, para que você chegue com a cabeça aberta. Então vem comigo, bora abrir um pouquinho mais essa cabeça aí, ó. Olha para uma outra questão. Um pequeno investidor resolveu investir R$ 437,50 em uma aplicação que paga juros simples de 0,4% ao mês. O gráfico que melhor representaria o valor M de juros recebido em N meses com este investimento é, de novo, vou meter um gráfico, só que aqui eu estou falando de juros simples, um outro assunto que você trabalha. Olha para cá, você já viu esses gráficos em algum lugar? Na nossa primeira questão. É o mesmo gráfico, eu não alterei nada. Eu só quero que você comece a entender algumas coisas. Presta atenção para cá o que eu vou fazer. Para solucionar essa questão, eu vou trabalhar com a ideia dos juros simples. Só que nesses juros simples, eu quero que você lembre que M é os juros e N é os meses. Lembrando que eu tenho um eixo vertical que eu chamei de M e o eixo horizontal que eu chamei de N. Observe uma coisa. Toda vez que eu penso em juros simples, eu penso nessa fórmula. J é CIT. Você já ouviu muito falar sobre isso. Onde C é o meu capital, I é a minha taxa e T é o meu tempo. Só lembrando que taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa está ao ano, o tempo tem que estar em anos. Tá legal? Só substituindo agora, ó. Se eu fosse calcular os juros para um mês, capital 437 vezes a taxa 0,4% vezes o tempo que é 1. Quando você fizer essa continha, se você fizer aí na sua casa, olha o que vai aparecer: 1,75. Ou seja, um mês que o dinheiro ficou aplicado, o cara vai ganhar R$ 1,75. Tá ok? Depois, se ele aplicar o dinheiro por 2 meses, de novo, J é CIT, capital, taxa e tempo. Se eu fizer essa continha, adivinha quanto é que vai dar? R$ 3,50. Se eu fizer para 3 meses o dinheiro aplicado, J é CIT, capital, taxa e tempo. Se você fizer essa conta, você vai chegar em 5,25 e para 4 meses você vai chegar em quanto? R$ 7,00. Você lembra da questão anterior? Na questão anterior nós fizemos a mesma situação. Se você observar aqui com o mês é 1,75, com 2, R$ 3,50, com 3, R$ 5,25, com 4, R$ 7,00. E o gráfico nada mais é do que uma reta. Tranquilo? Isso é o que eu queria mostrar nessa aula para você. Você observa aqui que eu estou fazendo uma modelagem. Eu estou modelando e resolvendo problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações o quê? Algébricas. Álgebra é aquilo que trabalha com letras e números, ou seja, com variáveis. Se você observar, a PA trabalha com variáveis, a função do primeiro polinomial do primeiro grau trabalha com variáveis, e os juros simples também trabalha com variável, porque normalmente você não vai saber o tempo que vai estar aplicado. Esse tempo vai ser uma incógnita. Aqui na PA, você não vai saber o termo que ele vai querer, e esse termo vai ser a sua incógnita. Aqui, na função polinomial do primeiro grau, você também vai ter a ideia do x, que é a tua incógnita, tá ok? Que é a sua letra. Então observa que são 3 assuntos diferentes, que falam do mesmo comportamento, falam da mesma coisa, falam de crescimento. Então eu quero que você entenda, é você que vai escolher aquilo que é melhor adaptável para a sua questão, tá legal? Bora lá? Habilidade 19, diz assim, ó, identificar representações algébricas que expressem a relação entre as grandezas. Isso são habilidades que o Enem pede que você tenha. Habilidade 20, interpretar gráfico. Trabalhamos a ideia de gráfico que represente relações entre as grandezas, M e N, preço e quilograma, valor de juros e tempo em meses. Isso tudo a gente trabalhou. H21, resolver a situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. São situações que vão aparecer e que a gente vai modelar por meio da álgebra. A gente vai modelar por meio de uma função do primeiro grau, vamos modelar por meio de uma PA, ou seja, nós vamos trabalhar com conteúdos diferentes para uma mesma situação, para uma mesma questão, tá ok?
E por último, avaliar a proposta de intervenção da realidade utilizando os conhecimentos algébricos. Eu vou observar uma realidade e vou pensar numa forma de modelar para eu intervir naquela situação. Isso são habilidades que o Enem requer de você vestibulando para fazer uma prova. Tá legal? E para isso, agora eu vou partir para questões para que a gente possa entender. Olha para cá. Função do primeiro grau. Só para lembrar para você, toda função do primeiro grau tem essa cara, f de x igual a ax mais b. Lembrando que esse b é a parte fixa da minha função e essa parte a vezes x é o que eu chamo de parte variável. Essa parte fixa nada mais é do que o ponto onde é que a função corta o eixo y. É só um resumão para você. O ponto em que a função corta o eixo y e essa parte variável vai ser responsável pelo crescimento e decrescimento da tua função. Um exemplo para você. Se eu pego uma função 2x mais 3, o que eu quero que você pense a partir de agora? Eu quero que você entenda que parte variável está aqui, ou seja, a função ela varia de 2 em 2 positivamente, ou seja, ela cresce de 2 em 2. Outra coisa também importante, ela corta o eixo y onde? No 3. Ou seja, quando eu observar o gráfico, eu já sei que ela vai cortar o eixo y no 3. Só para que você enxergue legal, olha o gráfico dessa função. Corta o eixo y aonde? No 3. E ela varia positivamente, ela cresce de 2 em 2. 3 mais 2 vai dar 5, mais 2 vai dar 7, mais 2 vai dar 9 e assim sucessivamente. Tá beleza? Tranquilo? Então entenda que nesse gráfico você consegue observar que ela cresce de 2 em 2. Você consegue observar que a referência é o 3 no eixo y, porque a partir do 3 ela vai crescendo. Tranquilo? Só que eu quero que você observe uma outra coisa bem interessante também, ó. Uma sequência no eixo vertical. 3, 5, 7, 9, quem seria o próximo? 11, 13, 15, 17 e assim sucessivamente. Tranquilo? Começa a enxergar essas coisas que as coisas vão esclarecer na tua cabeça aí. Olha pra cá. Progressão aritmética. Vou começar do 5, você vai entender por que eu comecei do 5. 5, 7, 9, 11, 13, até chegar num termo que eu não conheço, que eu chamo de quê? AN. Esse cara é o primeiro que eu chamo de A1, esse cara é o segundo que eu chamo de A2, esse cara é o terceiro que eu chamo de A3 e assim sucessivamente. Uma primeira coisa que você aprende quando você trabalha com progressão aritmética é trabalhar com a fórmula do termo geral. Fórmula do termo geral. Maurício, que fórmula é essa? Aqui, ó. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. N menos 1 vezes a razão. Aí, Maurício, para que eu vou usar essa fórmula? Para calcular um termo. Maurício, eu quero saber o 10º termo, eu quero saber o 8º termo, eu quero saber o 1000º termo. Essa fórmula vai dar pra gente. Só que aqui, só para que você entenda, se eu quisesse calcular o 5º termo, o que eu iria fazer? A5 é igual a 1. Quem é o meu A1? É o 5. Quem é o meu N? Também é 5. Quem é a minha razão? 2. Então eu vou substituir 5 mais 5 menos 1 vezes 2. 5 menos 1 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Ou seja, o meu A5 vai ser 5 mais 8, que vai dar exatamente quanto? 13. Tranquilo? Isso é o que eu chamo de fórmula do termo geral. Só que o que eu quero que tu percebas? Quando você tem uma PA, existem alguns caras que você já tem na PA. Você não precisa ir atrás deles. Normalmente você já vai ter o seu A1, você já vai ter a razão. Aquilo que você não vai saber vai ser exatamente o seu termo. Ah, eu quero A5, eu quero A6, eu quero A7, eu quero A8. Esse cara você não vai saber. Então, olha o que eu vou fazer aqui do lado. AN é igual a 5, que é o meu A1, mais N menos 1 vezes a razão, que eu já sei que vale 2. Se eu ajustar essa continha, vai ficar assim, ó. 2 vezes N, 2 vezes 1. Então vai ficar 5 mais 2N menos 2. Ajustando 5 menos 2 vai dar quanto? 3. Só para que você enxergue isso daqui um pouquinho melhor, vai ficar assim, ó. AN é igual a 2N mais 3. Você lembra da função que a gente trabalhou anteriormente? Olha para a função que a gente trabalhou anteriormente. 2x mais 3. Onde eu falei que isso daqui era a parte variável, isso daqui era a parte fixa.
se você olhar para a sua progressão aritmética, você vai ter uma parte fixa e uma parte variável. Tá legal? Entenda, isso tudo é para que eu pense na habilidade relacionada à competência 5. Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. Sejam esses conhecimentos algébricos, seja trabalhando com progressão aritmética, ou seja trabalhando com função do primeiro grau. Tranquilo? Olha para uma questãozinha bem conhecida do Enem, para que você entenda. Olha para essa questão. Enem de 2011. O saldo de contratações no mercado formal do setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve um incremento, ou seja, aumentou de 400 e 300 vagas do setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Tá legal? Ele continua. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano, considerando-se Y e X, que representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores do setor varejista e os meses janeiro, sendo o primeiro mês, fevereiro, sendo o segundo, e assim por diante. A expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é... Ele me dá uma expressãozinha algébrica aqui. Eu quero resolver essa questão com você, só que eu vou modelar ela de forma diferente. Talvez você já tenha visto a resolução dessa questão por função, você já tenha visto a resolução dessa questão por diversos outros assuntos. Só que aqui eu vou fazer diferente. A ideia é trazer algo novo para você, é trazer modelagem. Então bora lá. Para resolver essa questão, eu trouxe para você aqui esse dado da questão para que a gente possa se guiar. Observa que ele está comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro, quando houve um incremento de 4.300 vagas no setor. Então observa, janeiro e fevereiro, de janeiro para fevereiro houve um aumento de quanto? 4.300 vagas, totalizando 880.605, ou seja, lá em fevereiro, eu já tinha 880.605 trabalhadores. De posse disso, eu posso ou não posso perguntar para você quanto eu teria em janeiro? Basta que eu subtraia, né? 880.605 menos 4.300. Quando eu fizer essa continha, eu vou chegar em 876.305 trabalhadores. Tá legal? Aí ele fala bem aqui embaixo. Considerando-se que Y e X representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses de janeiro, primeiro, fevereiro, segundo, março, terceiro, e assim sucessivamente, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e assim sucessivamente. Olha o que eu quero fazer com você. Que é isso? Fórmula do termo geral. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Entenda, A1, meu primeiro termo é quanto? 876.305. A minha razão, de quanto em quanto ele está crescendo a cada mês? Ele vai estar crescendo todo mês, exatamente quanto? 4.300. Olha o que eu vou fazer. 876.305 mais N menos 1 vezes a razão. Multiplica esse cara aqui, ó, 4.300N menos 4.300. Vai ficar assim, ó, 4.300N menos 4.300. Fazendo essa continha, 876.305 menos 4.300, isso vai dar 872.005 mais 4.300. Ajustando esse cara, chamando a quantidade de trabalhadores de Y e os meses de X, eu vou obter essa expressão. E essa expressão para a gente vai estar em qual alternativa? Letra C. Letra C de calor. Talvez você já tenha visto essa resolução por função do primeiro grau. É a mesma situação, é a mesma coisa. Eu só estou modelando de uma forma diferente para abrir tua mente, para abrir tua cabeça para novos pensamentos. Existe uma frase muito legal que diz assim, que a mente que se abre a uma nova ideia nunca mais retornará ao seu tamanho inicial.
Não sei quem escreveu, mas é uma frase perfeita. Então, bora abrir a cabeça, bora trabalhar, bora pensar diferente, para que a gente chegue na prova com muito mais armas do que os nossos concorrentes. Tá legal? Bora para mais uma? Enem 2018. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo será colocado a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Quando você lê esse item, você logo pensa, o primeiro poste está 80, o segundo poste 120, o terceiro poste 100 e... o segundo poste 100, o terceiro poste é 120. Você já pensa que é uma questão de progressão aritmética. E é, mas eu quero modelar diferente com você. Eu quero fazer diferente. Bora lá. Se a prefeitura pode pagar no máximo 8 mil por poste colocado, o maior valor poderá gastar para a colocação destes postes é... Para resolver esse item, primeira coisa, o primeiro está 80, o segundo a 100, o outro a 120, até eu chegar no poste que está a 1.380 metros. Então observa aqui uma coisa, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Só substituir? A1 é 80, a razão. Quanto foi que aumentou daqui para cá? 20. Daqui para cá? 20. Então eu vou só substituir. O meu AN é o meu último poste. Se é o meu último poste, eu posso botar bem aqui, ó, AN 1380. Fazendo essa continha, eu vou chegar no seguinte resultado. 20 vezes N, 20N, 20 menos 1 vai dar 20. Ajustando isso daí, aqui ó, 80 menos 20 vai dar 60. Esse 60 está somando, ele passa subtraindo. Então eu vou ficar com a seguinte conta. 1.380 menos 60, 1.320. Esse 20 que está multiplicando, ele passa dividindo. Quando ele passar dividindo, 1.320 dividido por 20, que vai dar quanto? 66. 66 quer dizer que eu vou ter 66 o quê? Postes. 66 postes. Só que eu quero que você entenda que cada poste, ele vai pagar quanto? 8 mil. Então, para finalizar a solução dessa questão, eu vou precisar de quanto? 528 mil reais. Beleza? Resolução por PA. Só que eu não quero isso. Eu quero, de novo, pensar diferente, pensar fora da caixa com você. Eu quero que você pense modelagem por meio de uma função. Função polinomial do primeiro grau. Para modelar por função, eu quero que você pense assim, ó. Olha para cá. Essa progressão, ela cresce de quanto em quanto? O que faz ela variar? Não é 20? A cada termo ela não varia de 20? Então olha o que eu vou escrever. 20x. Está variando de 20 em 20. Só que tem uma coisa interessante. Para eu sair do 20 e chegar no meu primeiro termo, ou seja, chegar no primeiro valor, eu preciso somar quanto no 20 para chegar no 80? 60. Então pronto, ó. 20x mais 60. Já modelei a função. Já. Ei, olha para uma coisa. Ele quer saber esse valor de x, que vai ser exatamente a minha variável. Só que ele me deu f de x. Esse f de x, ele me disse que é 1380. Ou seja, eu vou substituir 1380 e vou fazer a continha. Quando eu fizer a continha, o 60 está positivo, ele passa para cá, negativo. Olha onde eu vou cair. 1380 menos 60, que vai dar 1320 sobre 20. 1320 sobre 20, que vai dar quanto? 66. Pergunto para você, o que foi mais fácil fazer? Modelar por função ou modelar por PA? Por função. Só que quando você lê o texto, o que vem na sua cabeça primeiramente é o quê? Progressão aritmética. Então entenda, essas habilidades que eu estou passando para você nessa aula são habilidades fundamentais para que você compreenda o que o Enem traz de competências e habilidades para você. Não é um conteúdo que você precisa estudar, e sim as habilidades, as competências. Quando você começa a trabalhar com essa ideia, a tua prova fica muito mais fácil. Abre a cabeça, pensa um pouquinho mais e bora para frente.